Olá, boa noite, queridos amigos e irmãos. Estamos ao vivo na página do Facebook da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Vamos aguardando o horário do início da nossa reflexão desta sexta-feira. Esperando o pessoal chegar. Vamos aproveitar esses minutinhos, como a gente sempre diz, para irmos nos harmonizando. Meu irmão João Lauro, boa noite, um forte abraço. Vamos aproveitando então para ir nos sintonizando, nos conectando com a espiritualidade superior, com os espíritos amigos, aguardando esses minutinhos que antecedem o nosso trabalho, a nossa reflexão dessa noite. Repetindo mais uma vez, ao vivo, na página do Facebook da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Vamos esperar mais um minutinho para darmos início à nossa reflexão, mais uma vez, abraçando a todos os irmãos. Muito bem, boa noite, meus amigos, queridos irmãos, companheiros espíritas. Hoje, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, 20 horas, estamos chegando, é com muita gratidão que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, na página da Sociedade no Facebook. Abraço a todos os irmãos queridos, muito obrigado pela oportunidade, gratidão por nos receber em seus lares. Vamos à nossa prece inicial. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome mais uma vez. Que o seu Evangelho abençoado realmente ser refletido profundamente em cada um de nós, nos levando a transformações necessárias. Que o seu Evangelho, Senhor, não seja simplesmente uma informação, mas que possamos usar essas informações e promover as transformações tão necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual, que assim seja. Queridos irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje, convite à renovação. Um tema que nós muitas e muitas vezes já refletimos, já pensamos, já falamos. Abraço a todos os irmãos queridos, Marcelo, Carla, Dina, abração, meu povo. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado por estar aqui conosco. Então eu dizia que essa reflexão, a gente tem feito ela por muitas vezes, e às vezes a gente se pergunta, mas está tão repetitivo? Pode ser, mas a espiritualidade superior nos diz que precisamos, que muitas das vezes é através da repetição que a gente realmente consegue, mais do que entender, colocar em prática. E a nossa reflexão dessa noite, ela tem base, ela é baseada e inspirada em 3 obras que nós estudamos especificamente para a noite de hoje. Momento de renovação, momentos de renovação do nosso querido Divaldo, Espíritos Diversos. Também do nosso querido Divaldo, Convites da Vida, que é uma obra espetacular. E Renovando Atitudes, que é outra obra muito, muito interessante, muito importante, que é do nosso irmão Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium pelo Espírito Ramédio, uma obra muito conhecida no nosso meio espírita, Renovando Atitudes. O convite para a renovação é sempre a própria vida, baseado em Jesus. E Bezerra de Menezes vai nos dizer:
O momento de crise é momento de um passo adiante. Exatamente o que nós estamos vivendo. Não devemos retroceder, não devemos rebelar ou estacionar. A crise pede avanço. E se a crise chegou, é hora de levantar para cada um de nós. Mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor. Bezerra de Menezes. Oportuno, extremamente atual. Renovação é renovação moral. É, no Espiritismo, o ato pela qual a criatura humana, ao tomar consciência de sua realidade espiritual interior e suas consequências, ele vai adotar a partir daí a iniciativa de modificá-la sempre para melhor, para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. Conceito interessantíssimo. E eu gostaria de começar a nossa reflexão por nosso apóstolo Paulo, na carta aos Efésios 4:23, quando ele vai nos dizer: renovai-vos no Espírito. Por que nós temos enorme dificuldade em renovarmos? Essa é a grande reflexão, esse é o grande questionamento da noite de hoje. Por que temos enorme dificuldade em renovarmos? Geralmente, nós usamos renovar para tornar algo novo, mas também pode ser reformar, que nos parece sinônimo mais adequado para nós aplicarmos em nossa vida. E quando reformamos algo, nós desejamos aperfeiçoá-lo, melhorá-lo, que só conseguiremos se corrigirmos imperfeições decorrentes do seu uso, coisa que muitas situações julgamos impossíveis e aí resistimos. E como resistimos? E muitas vezes nós desistimos. Mas é imperativo, é básico da lei divina a renovação. E os espíritos superiores vão dizer, quer queiramos ou não, tudo, absolutamente tudo se renova. Em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, nós vivenciamos muitas situações em que somos forçados a adequarmos, a nos adaptarmos. Às vezes, e muitas vezes, eu diria, a contragosto. Por exemplo, a tecnologia, ela nos força ao aprendizado para utilizarmos determinado aparelho. É um exemplo isso, que nos leva a alguma forma de renovação, como de conceitos. E ao dominá-los, parece-nos que não podemos mais viver sem utilizá-lo, levando-nos à nossa reflexão. É verdade. Depois que a gente domina os tais aparelhinhos, a gente não quer mais se desfazer deles. Que nos leva, então, a essa grande reflexão. E aí a gente fica se perguntando, como pude viver tanto tempo sem isso? Quanto bem-estar isso me trouxe? E isso nós temos cotidianamente em nossas vidas. De modo geral, nós somos resistentes às mudanças. E o que dizer das mudanças comportamentais, então? O que dizer das nossas atitudes? Então vem a doutrina espírita, que tem como meta principal a renovação. A renovação profunda, a renovação do homem, ou melhor, do espírito que somos nós. Nós somos espíritos. E que nem sempre nos lembramos disso. Então, para renovarmos
nós temos que nos reformar. É óbvio, né? E como é difícil, gente. Como é difícil renovar a nossa casa. Prevíamos uma situação, surgem outras novas, surgem outras inesperadas, surgem aquelas surpreendentes, aquelas que aborrecem, que nos aborrecem tanto. E conosco, espíritos imortais, não é diferente. Não é diferente. Sim, muitas e muitas vezes, quase que sempre, é doloroso, é dolorido. E aí vai requer de nós perseverança, disposição férrea para dominar-se. Está lá no Livro dos Espíritos, para dominar-se. E aí a gente vem com aquele velho e belo nosso conceito espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele emprega para domar as tendências e as más inclinações. Dizendo, desculpe aí alguma coisinha, falha técnica. Então, requer perseverança, requer muita perseverança. Domar as feras da vaidade, domar as feras do orgulho, as chagas da humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos também. Vejam que os Espíritos, o que Hamed, que Paulo, nosso querido apóstolo, está nos dizendo, Joana de Ângeles, através do Divaldo, domar as feras da vaidade e do orgulho. Feras, dizem eles, ferozes, que nos dominam, que nos tornam frágeis, que nos tornam tão suscetíveis a tantas coisas que nós estamos vivenciando. Quem deve domar essas feras? Somos nós. Seres racionais, espíritos imortais, filhos de Deus. E a natureza, ela renova-se dia a dia, e nós também. Absolutamente nós também. E muitas vezes não percebemos, mas nos renovamos a todo instante. E devemos conscientemente reformarmos-nos, analisando-nos em cada dia, analisando-nos em cada atitude, em cada momento, corrigindo-nos, aperfeiçoando-nos. Aperfeiçoando-nos hoje e sempre. Reformamo-nos hoje e sempre. É a lei. É da lei reformamos. E aí a gente fica pensando nesse momento e vem-nos em mente, seja em virtude da pandemia, seja em virtude das diversas relações humanas ou na expectativa misturada à incerteza com relação ao futuro, a necessidade de estarmos bem conosco mesmo. Dizem os Espíritos, a necessidade de estar bem consigo mesmo, com os outros, e saber lidar com as boas e as más emoções, vai dizer a nossa querida mentora Joana de Ângeles, contribui para a situação emocional de cada um de nós. O convite à renovação espiritual, ele tem a finalidade de estimular o exercício de um pensamento mais introspectivo. O que seria isso? Mais meditativo, mais reflexivo, que é o que nós estamos fazendo agora. E para refletir o que é preciso mudar na própria vida e no relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor, a meditação, a reflexão, a oração são os caminhos práticos para nós nos renovarmos espiritualmente no dia a dia. E com essa autocrítica, nós podemos ter relações mais saudáveis, nós podemos aliviar o estresse, respeitar mais uns aos outros e diminuir, consequentemente, os efeitos dos nossos sofrimentos físicos e emocionais. O passo para fazer uma renovação não é se abrir, às diferentes possibilidades. Sim, se abrir, aceitar e entender
as diferentes possibilidades, fazer uma limpeza na mente, no coração, arrumar espaço, como a gente costuma dizer, e o meu irmão Marcelo trabalha tão bem essa questão, arrumar espaço para a entrada de novas ideias. Por isso é fundamental sair da zona do conforto, buscar mudanças em determinados conceitos que, por exemplo, nos causam medo, que geram limitações, que geram estagnações em nós. E aí a gente vai ver e vai pegar, e a gente pega aí pensamentos arcaicos, pensamentos separatistas ainda tão vigentes em nós, preconceituosos de todos os tipos, individualistas, que é o egoísmo, energias negativas, conflitos, ódios, violências, elas também precisam urgentemente serem deixadas de lado, pois geram ainda mais em nós perturbações que não nos levam ao bem comum de forma nenhuma, muito pelo contrário. Então nós temos que reforçar o conceito que nós tanto estamos trabalhando hoje, graças a Deus, e está tão bem entendido, eu acho, hoje, graças a Deus, o conceito de que o mundo só irá se regenerar e mudar as más vibrações quando o ser humano, ou seja, todos nós, espíritos imortais, retirar as barreiras da indiferença, do preconceito, das vaidades, do egoísmo, e houver mais o respeito mútuo e o sentimento de amor verdadeiro. Parece tão básico isso, parece tão falado, mas nós estamos tão distante dessa prática. Nós temos, por exemplo, ainda tão forte, e a gente costuma trabalhar tanto isso, graças a Deus, temos ainda o hábito de culpar os outros quando vivenciamos situações que não são do nosso agrado, que não funcionaram como nós queríamos. E aí nós não aceitamos o erro, e muito menos aceitamos a culpa. Contudo, mudar esse pensamento, infelizmente ou felizmente, embora seja difícil, é sim admitir falhas. É admitir que somos falhos, é admitir que falhamos. E esses são passos fundamentais para que hajam menos críticas e mais evolução em nossas atitudes positivas no dia a dia. É disso que nós estamos refletindo. O convite à reforma, o convite à mudança, o convite a rever conceitos. Entender o cenário em que vivemos é saber administrar também conflitos. E isso muito, imensamente ajuda na renovação espiritual. Essas duas atitudes trazem preciosos resultados quando nós colocamos em prática. O pensamento voltado para o nosso interior, ele conecta, ele liga o nosso lado espiritual mais forte, o nosso lado espiritual mais vibrante, que nos conduz e que nos permite entender o momento em que vivemos. Dessa forma, ao percebermos a situação real, nós evitamos, sim, muitos conflitos. E aí nós vamos ter realmente uma renovação mais fortalecida, uma reforma espiritual mais fortalecida. E ao nos preocuparmos em estabelecer uma prática real, verdadeira de renovação espiritual, aí sim nós temos condições de sentir uma conexão mais próxima com o universo, com Deus nosso Pai. Tendo assim essa absorção, essa assimilação de energias positivas que vai nos manter no caminho certo e longe, muito longe, de grandes e imensos problemas. Todos nós sabemos, né, gente, que a vida ela se renova em ciclos. E a gente também tem refletido sobre isso. E aí a gente lembra da natureza, né? Uma velha reflexão, que os ciclos também se exteriorizam através das mudanças de estações. E eu gosto muito, muito disso, dessa comparação, dessa vivência. Nós estamos ainda na primavera,
que, sem sombra de dúvida, é uma das estações mais queridas do ano em todo o mundo. Talvez porque agrade, né, a maior parte dos nossos sentidos. Sem dúvida nenhuma é isso. Agrada muito a todos os nossos sentidos. Ou porque nos faça ainda que sutilmente um convite à renovação. Indiscutivelmente, o nosso tato melhora quando nós sentimos menos frio, o olfato se torna mais leve, com um clima mais agradável, nossa audição percebe a visita mais constante, como nós estamos vivenciando lindamente nesse momento, o canto dos pássaros ao amanhecer, que mudam a sua direção e a nossa visão se deslumbra com a beleza das flores, por exemplo, e aí a gente sente isso. Há tempo para plantar, há tempo para colher e também há tempo para florir. É sim, toda a terra é fértil quando se aduba bem. Jesus já nos disse isso. Mas às vezes os invernos se apresentam rigorosos e as chuvas tão constantes que muitas vezes nós desacreditamos da chegada das flores, não é verdade? Contudo, por mais sombrios que os invernos parecem ser, no momento certo de Deus, a primavera chega na natureza e na vida da gente. Não adianta ter pressa para colher os frutos e ver nascer as flores. Não adianta ter pressa. Há mais de 2000 anos, Jesus plantou os ensinamentos divinos na terra, não é verdade? Todos esses que nós estamos aqui apanhando imensamente para aprender. Contudo, ele, o mestre, o nosso modelo e guia, viveu o deserto da ingratidão e o inverno da indiferença no mundo. Muitos foram convocados à mudança, mas pouquíssimos escolheram verdadeiramente experimentá-la. Muitos se estacionaram no inverno da solidão e se enclausuraram no tempo, fechando todas as portas. Digamos que nesse processo que Jesus, nas suas parábolas, nos deixou tão claro de plantação e de colheita, o Espiritismo seja uma espécie de catalisador, que por meio da fé que promove, potencializa o arado evangélico de Jesus em nossas vidas. Vamos pensar dessa forma gostosa, da potencialidade desse evangelho maravilhoso. O nosso roteiro mais perfeito de felicidade que nós temos. Propiciando o florescimento interior e multiplicando o número dos seus escolhidos. É muito bom isso, né, gente? Jesus nos deixou tão claro isso. E assim, através do seu bálsamo, esse evangelho de luz, recebemos oportunidade diária de viver a primavera em sua plenitude, com a sua leveza, do que é preciso, de que é preciso amor, como diz aquela linda canção, que é preciso amor para poder pulsar, paz para poder sorrir e chuva para florir. Permitamos, gente, que esse amor de Cristo fortaleça dentro de cada um de nós e dê frutos através de cada um de nós. Sejamos, pois, cada um de nós, a primavera de Cristo na terra, a nos renovarmos diariamente para o bem, na prática do bem, com o bem. Que assim seja, minha gente. Eu queria terminar com um pensamento que eu guardei aqui. Deixa eu achá-lo, que eu acho tão lindo. Peço permissão para vocês, para mim ler ele, é o final. É bem curtinho. E que é uma prática da renovação. Ele diz assim, simples e lindamente: às vezes, as coisas mais importantes da vida dependem
apenas de ações simples, como um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, quem sabe, um sorriso, um abraço, um simples muito obrigado. Muito obrigado, minha gente. Vamos à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, que sois todo amor e poder, obrigado por esses momentos que aqui estivemos. Muito obrigado, Senhor, por cada oportunidade de aprendizado, de renovação e de crescimento espiritual. Que a paz, a harmonia, a serenidade estejam entre nós. Muita saúde e luz estejam presentes em todos os nossos lares, em todos nós, agora, hoje e sempre, que assim seja.